Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja? Não, Fabrício, isso aí, essa pergunta é uma pergunta que a gente deveria gastar, cara, dias aqui respondendo ela. Dias. Eu vou tentar aqui resumir o máximo possível. Por quê? A compreensão, quando eu aprendi qual era a missão da igreja, lá atrás, eu entendi que a missão da igreja era uma. Qual é a missão da igreja? Salvar as pessoas do inferno. Ali. Então você tem que, num curto espaço de tempo, tirar o máximo de pessoas do inferno. Até você morrer. Você vai chegar lá em cima, vai prestar conta a Deus sobre as pessoas que passaram pela sua vida e você não pregou, não salvou essas pessoas. Né? E qual era o meu pensamento diante disso? Pelaquilo que eu aprendi na época. Estou falando isso porque eu sou nascido e criado na igreja, então, de pequeno. Que a qualquer momento esse mundo aqui iria acabar. A qualquer momento Jesus iria voltar e que esse mundo estava cada dia indo de mal a pior. Ou seja, não tinha solução para isso aqui. Eu olhava as coisas e falava, isso aqui cada dia mais vai piorar. Então a gente tem que começar a pensar no pós-vir. Esquecer isso aqui. Se isso aqui está afundando, se o Titanic está afundando, para que eu vou ficar preocupado em limpar o barco, né? Está afundando, eu vou preocupar o quê? Em arrumar um bote. Vamos colonizar Marte. Vamos colonizar Marte. Isso aí. O meu bote salva-vida é o quê? Chegar lá em cima com bastante alma para apresentar a Deus e ser recompensado por isso. Pronto. E com isso eu perdi muita coisa do Evangelho de Jesus. Eu perdi muita coisa de Deus. Então, a importância da igreja é entender que esse mundo aqui está diretamente ligado à missão da igreja, que é o eterno propósito de Deus, igual Deus fez no início, e o Deus colocou o homem aqui para quê? Para cuidar, né? Para dominar sobre os animais, para alimentar, cuidar da terra, fazer tudo isso. Quando eu comecei a mergulhar e entender isso, e comecei a estudar e ver que o mundo não estava piorando, mas sim melhorando, né? É algo até que a gente fala com certa cautela, porque as pessoas falam assim, nossa, mas como é que você fala que o mundo está melhorando? É só você olhar a televisão e tal. A diferença é que nós hoje temos a globalização, a internet, a informação. Mas antes, a gente tinha uma época que a galera morria de gripe. A gente está numa época onde as pessoas não tinham vacina. Então, no modo geral, o mundo está melhorando. Sim, o homem tem avançado. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, tá, então se o mundo está melhorando, se eu não tenho que ter um pensamento pessimista acerca do mundo, qual é a minha missão como igreja aqui nessa terra? Né? Aí eu lembro do eterno propósito de Deus, que é o quê? Cuidar, alimentar, né? Dominar sobre os animais, cuidar dos animais e enxergar e contribuir para a melhora da humanidade em si. Então eu sou um contribuinte da humanidade. Então, com isso, eu consigo entender a minha missão quanto igreja. Com isso, como é que eu. Aí tá, Lohan, como é que você faz, pratica isso? Primeiro ponto. Se eu quero que a humanidade seja melhor, eu tenho que me tornar melhor. Se eu entendo que o mundo está indo para um caminho onde, de melhoria, eu tenho que contribuir quanto imagem de Deus, quanto ordem que Deus colocou como filho de Deus nessa terra, para esta melhora. Então, tudo aquilo que colabora com a melhora é a minha missão. Então, com isso, eu consegui alinhar o meu propósito de vida com o propósito do evangelho. Começou a fazer sentido para mim. E eu comecei a entender que o barco não está afundando e eu preciso de um bote salva-vida para fugir dele. O barco está navegando e eu preciso ajudar esse barco a navegar de melhor forma para que ele venha avançar. Então, dentro da igreja, quando você ensina que isso aqui está piorando, Deus vai destruir isso tudo, Deus vai acabar com isso aqui,
aquilo outro, você cria na cabeça das pessoas que esse mundo é descartável. Então a gente não vai ligar muito para causas climáticas, a gente não vai respeitar os animais, a gente não vai entender a colheita e o descanso da terra, a gente não vai enxergar o outro como nosso semelhante, a gente vai fazer milhares de coisas porque a gente está indo embora. Você não vai chegar no aeroporto para fazer uma escala para a Bahia, você saindo do Rio de Janeiro indo para a Bahia, para Brasília, você faz uma escala, sei lá, na Bahia, e você vai parar no aeroporto da Bahia e ficar 2 horas ali, você não vai lavar o banheiro, você não vai limpar o pátio, você vai ficar ali esperando a hora do voo para você ir embora. E é assim que as pessoas entendem que é a Terra. As pessoas entendem que a Terra é um aeroporto de escala, onde elas não precisam cuidar e se esperar uma nova Terra, um novo céu, um novo planeta, porque isso aqui vai ser exterminado. Isso causa muito mal para a igreja, porque a igreja distancia da sua missão. A igreja distancia. Por isso, a igreja ela não está tão engajada, tão voltada para o cuidado, cultivo, avanço nessa terra, porque a igreja acha o seguinte: essa terra vai ser exterminada, vai ser descartada. Então, esses ensinamentos de que a qualquer momento a trombeta vai tocar, o anjo vai descer, isso aqui vai virar sangue, aquilo lá vai virar morte, que a terra vai ser consumida, tal. Esses anúncios apocalípticos de forma errônea do texto de Apocalipse acaba causando na cabeça daqueles que dizem ser igreja o pensamento do quê? Para que cuidar disso aqui se isso aqui vai ser terminado? Então, isso acaba afastando a gente da missão nossa, que é de cuidador, né? De proclamador do reino de Deus nessa terra, de deuses, né? No sentido não de ser como Deus, mas de ser a imagem de Deus, né, operando nesse planeta, para que ele tenha melhor, para que o animal tenha condição de viver melhor, para que o ser humano viva melhor, para que a gente pense nas outras gerações, para que as causas desse planeta sejam a nossa causa. Quando eu comecei a me alinhar com isso, a minha vida começou a fazer mais sentido. Eu comecei a me sentir incomodado de ver um lixo no chão. Eu comecei a olhar para os animais de forma diferente, como criaturas de Deus, né? Eu comecei a olhar para as coisas, eu falei, olha, não tem necessidade de eu fazer isso, eu fazer aquilo, e eu senti mais conexão espiritual com Deus. Então eu comecei a olhar de uma forma, não, aqui é a casa onde Deus nos deu para cuidar, né? Então eu acho que o ensinamento, que a compreensão escatológica da vida, né, das últimas coisas, é fundamental para você se alinhar com o propósito eterno de Deus. Que por não ter esse fundamento, quantas pessoas falam aquela frase? Ah, não preciso não, que lá no céu eu vou ter um corpo glorificado. Aí vivem cheias de doenças, não cuidam do corpo, não fazem exercício, se alimentam mal, ou tipo, não vou trabalhar para conquistar as coisas aqui, porque lá no céu eu vou ter uma mansão. Claro, a Bíblia deixa bem claro que você tem que pensar lá em cima, não aqui embaixo. Mas por não cuidar daquilo que Deus te deu aqui, é algo que vai ser cobrado a nós, né? Então, se você não cuida do seu corpo, se você não cuida da sua casa, como a palavra de Deus diz, se você não cuida do planeta que você vive, quanto mais das coisas de Deus. Então, eu acho que essa compreensão escatológica é fundamental para o entendimento do supremo propósito de Deus para nós, como igreja nessa terra. Uau. E sem dizer que, né, a missão da igreja é transmitir o reino de Deus que já está nessa terra, e tem pessoas que foram ensinadas que esse reino vai vir no futuro. Exato. A igreja está perdendo a oportunidade de participar das belezas desse reino, né, dos benefícios desse reino, de ser um referencial na terra, e esquecendo que essa terra é nossa. Esse é o reino dos homens. A terra é o reino dos homens. E como você falou, o homem não está cuidando. O vestibular, os caras estão errando. Eu costumo brincar, Lohan, que Jesus vai ficar 1000 anos na terra de forma literal, só para falar, galera, agora vocês vão entender o que é cuidar da terra. Vocês ficaram aí, 6.000 anos e não entenderam. Agora, Fabrício e Lohan, tá vendo todo esse lixo que ficou na terra? É vocês dois que vão cuidar. Vocês vão acabar com isso em 1000 anos, se vira.
Eu tô dando poder para vocês, estou dando sabedoria, estou dando legalidade, estou dando autoridade. Vocês vão cuidar disso daí. E você, fulano e ciclano, vocês vão despoluir tal rio. Fulano e ciclano, vocês vão reflorestar tal lugar. Fulano e ciclano, vocês vão reconstruir tal coisa. Vocês aprender a dar valor. Porque eu dei o jardim lá pro nosso amigo não deu valor. Agora vocês vão dar valor. Óbvio, utopia. Mas, tipo assim, cara, o que a gente está fazendo aqui? Você falou. A hora que você falou sobre o descanso da terra, amigão, tem gente que nem sabe que nós estamos no ano Shemitah. Tem gente da igreja que nem sabe que no calendário bíblico, que não é judaico, é bíblico, nós estamos no ano Shemitah, o ano de descanso da terra. Pergunta para 10 pessoas da igreja, se um responder para você, você ainda está na benção. Né? Aí volta para aquilo que você falou, a teologia. Eu vejo pessoas gastando, isso é uma crítica, tá? Eu vejo pessoas, Lohan, na igreja, gastando tempo, gastando recurso para trazer para a igreja festas pagãs, mudando apenas o nome para dizer que é de Deus, ok? E não se esforça para entender, não estou dizendo para comemorar de forma cerimonial, mas não perde tempo para entender as festas bíblicas, entender o que era profético, o que se cumpriu e o que ainda vai se cumprir através daquilo que Deus deixou como um código para nós, certo? Por quê? Falta de interesse, falta de... que nervoso. Mas vamos lá. Terceira pergunta, senão, como você falou, a gente vai ficar dias aqui falando só desse assunto, né?